Tá assim que gravar, a gente começa a aula. Nós vamos começar a aula de hoje corrigindo aquelas atividades. Vocês conseguiram fazer atividade? Consegui. Beleza. Consegui. Então, a primeira questão fala assim, ó. Não existe raiz de um número negativo quando os índices são o que? São o que vocês colocaram aí? Pares. Que letra foi? D. Letra D. Justamente. Quando os índices são pares, não pode ter uma raiz negativa, mas quando é ímpar, tem. Exemplo, não existe raiz quadrada de -8, porque a palavra quadrado representa um número 2 e o número 2 é um número par. Então não pode ter. Mas se for raiz cúbica de -8, a palavra cubo quer dizer 3 e 3 é um número ímpar. Então já existe raiz. Então todas as vezes que os índices forem números pares, não pode ter raiz negativa. Se for um índice ímpar, pode ter. Alguma dúvida até aí? Não. Então vamos que vamos. Segunda questão. Determine o valor de raiz de 100 mais raiz cúbica de 125. Fizeram essa questão? Eu Fiz. fiz. Deu Eu quanto? fiz também. Deu 15. Foi 15. Muito bem. Então, ó, nós vamos fazer aqui, ó. Raiz quadrada de 100 é 10, não é isso? É. E raiz cúbica de 125 é 5, não é É isso? 5. Então, isso aqui é igual a 10 mais 5. Mais Alguma 5. dúvida que raiz cúbica de 125 é 5? Alguém tem dúvida? Ó, é 5 porque se você repetir o 5 três vezes, né? 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 5, 125. Ok? Até aí alguma dúvida? Não, né? Então vamos lá. 10 mais 5, 15. Beleza? Há alguma dúvida? Veja que isso aí é mais fácil do que tirar doce de um pequeno. Podemos partir para a próxima questão? Pode. Então vamos que vamos. Próxima questão. Calcule o valor de 2 que multiplica a raiz cúbica de 125 menos 5 que multiplica a raiz quarta de 81. Sentiram alguma dúvida nessa questão? Não. Então vamos lá. Ó, 2 que está multiplicando raiz cúbica de 125. Quem é a raiz cúbica de 125? 5. 5, né? Menos 5 que está multiplicando raiz quarta de 81. Quem é a raiz quarta de 81? É. Tá 3, concorda? Concorda que é 3? Se você fizer, ó, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, e 27 vezes 3, 81. Então, ó, vai ficar 2, esse 2 aqui, ó, vezes, quem é a raiz cúbica de 125? 5. Então, 2 vezes 5. Menos 5, que multiplica a raiz quarta de 81, que é 3. E agora você vai fazer, ó, 2 vezes 5 dá 10, não é isso? É. Menos 5 vezes 3 dá 15. 10 menos 15 dá menos 5, não é isso? Se você tem 10 reais, faz uma dívida de 15 e fica devendo 5. Alguma dúvida? Não. Então vamos que vamos. Beatriz, alguma dúvida? Beatriz está quietinha. Alguma dúvida, Beatriz? Não, professor. Então vamos.
Vamos para a quarta questão. Uma sala no formato de um quadrado tem 121 metros quadrados de área. Qual o valor da largura e qual o perímetro do quarto? Bem, para você descobrir, era para aparecer aos poucos aqui, né? Mas houve a falha, estava no outro computador, veio para esse, né? Isso aí é o mínimo. Então, a largura, tem aqui, ó, é raiz quadrada de 121. Né? Ó, se vocês prestarem atenção, ó, formato quadrado, raiz quadrada. Perceberam que existe uma ligação? Se for um quadrado, você vai calcular a raiz quadrada. Então, ó, o lado, a largura, é igual a raiz quadrada de 121. E a raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Até aí, alguma dúvida? Então, vamos. Agora o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Quantos lados tem um quadrado? Um quadrado tem quantos lados? 4. Então, vai ser 4 vezes 4. Ou 4 vezes 4, não, desculpa. 11 mais 11 mais 11. Ou seja, eu estou somando os 4 lados. E quando eu somo, dá 44. Ok? Como o quadrado tem 4 lados, eu somo 11 4 vezes. Alguma dúvida? Não. Vamos lá. Quinta questão. Uma caixa d'água na forma de um cubo possui 216 metros cúbicos de volume. Qual o valor da aresta dessa caixa d'água? Aí, ó, cubo, o desenho é um cubo. E você vai ter que calcular a raiz cúbica. Perceba que existe uma certa ligação. Lembrando que a palavra cubo quer dizer 3. Então, vai ficar raiz cúbica de 216. Você vai encontrar um número que repete 3 vezes e dá 216. Então, quem é esse número? Já está aqui, é grandão. É o 6. Por quê? Porque se você fizer 6 vezes 6, dá 36. E 36 vezes 6 dá 216. Alguma dúvida? Sim ou não? Não. Então vamos que vamos. A raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que... E aí? Qual foi a letra que vocês marcaram? Por quê? Grande, eu acho que é Ronaldo, eu esqueço o teu nome, é Ronaldo. Ele escreve R Sport. Mas tá tudo bem, negão? Tá de boa. Então, beleza. Hoje eu tô sem câmera aqui, que você chegou um pouquinho mais tarde, mas foi uma confusão. Eu com meu notebook, eu acabei desistindo e vim pro PC, mas no meu PC não tem webcam. Mas o importante é que você só não tá me vendo, mas o importante é que a aula tá fluindo. Vamos lá. Já dei bastante tempo para vocês pensarem. Qual a resposta correta? Lá no atividade que o senhor mandou, eu botei 5 ao quadrado. Ah, Olha aqui. Tu botou 5 o quê? Repete aí, por favor. 5 ao quadrado. Na atividade lá que o senhor mandou. 5 ao quadrado. Mais 5 ao quadrado é 25. Beleza? Não pode ser Beleza. 5 ao quadrado, não. Então, no caso aí, seria 5 elevado a 1 meio. Ok? Porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5 que dá 25. Entendeu? Mas quando o expoente, lembra que teve uma propriedade que nós falamos que quando o expoente ele é uma fração, ele vira uma raiz. Então, ó, quem é 5 elevado a 1 meio?
vai virar raiz, porque aqui é uma fração. O 2 vai virar o índice. E o 1 é o expoente do índice. Até aqui alguma dúvida? Até aqui onde eu estou explicando. Beleza aí? Beleza. Então, ó, como isso aqui é 2, eu não preciso colocar. Por isso que não apareceu 2 aqui. E 5 elevado a 1 é 5. Então, a raiz quadrada de 5 é igual a 5 elevado a 1 meio. Alguma dúvida, pessoal? Essa foi a última questão da atividade da semana. Então, vamos que vamos para as propriedades dos radicais. A primeira propriedade é essa aqui, ó, que o mouse está passando aqui em cima. O que é que diz essa propriedade? Se eu tenho índices iguais, o resultado de uma multiplicação, basta você somar o radicando, ou seja, o número que está aqui dentro. Exemplo, você sabe quem é a raiz quadrada de 12? Alguém sabe aí? Eu acredito que ninguém sabe, porque a raiz quadrada de 12 não é um número. Não. Raiz Não? quadrada de 16, que é 4. Veja que 4 vezes 4 não dá 12. Raiz quadrada de 12 não é um número inteiro, não. Ok? Você, Ok. você tem ideia, quem é a raiz quadrada de 12? Eu vou dar uma pescadinha aqui só para você tirar a dúvida. Raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12 é igual a 3,46410161 3, e aí vai embora. Então, a raiz quadrada de 12 não é um número exato. A raiz quadrada de 3 também não é um número exato, ok? É 1,47, aí vai. Mas como é que eu vou multiplicar a raiz quadrada de 12 vezes a raiz quadrada de 3? Basta você multiplicar 12 vezes 3. E quanto é 12 vezes 3? Quanto é, meu povo? 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. 36. Já estava aqui, ó. Então é igual a raiz quadrada de 36. E quem é a raiz quadrada de 36? Tá aqui, ó. Ó o mouse aqui, ó. 6. Que é a raiz quadrada de 36, não é isso? Então veja. Raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 3. O que foi que eu fiz? Conservei o sinal da raiz e multipliquei 12 vezes 3. Quanto é 12 vezes 3? 36. Então ficou raiz quadrada de 36. E quem é a raiz quadrada de 36? 6. Alguma dúvida até aí? Não. Dúvida? Beleza. Se não quiser falar, pode escrever no chat lá. E aí nós vamos analisar. Vamos lá, então. A segunda raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 50. Ok? Então, o que é que eu faço? Conservo o sinal da raiz e vou fazer 2 vezes 50. E quanto é 2 vezes 50? Quanto é 2 vezes 50, meu povo? 100. 100. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada de 100. E quem é a raiz quadrada de 100? Ô, povo tímido. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. 10. Alguma dúvida nessa primeira propriedade? Não. Beleza. Então, vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade fala assim, ó. Aqui eu tenho o índice e aqui eu tenho o expoente, ok? Se eu multiplicar esse índice por um número, o expoente também tem que ser multiplicado pelo mesmo número para que o resultado seja igual. Entenderam mais ou menos o que quer dizer? Quando eu multiplico por um número, né, o índice, o expoente tem que ser multiplicado pelo mesmo número. E o inverso também serve.
Quando eu divido um por um número, o outro também tem que ser dividido pelo mesmo número. Dúvidas até aí? Eu não entendi essa não, professor. Beleza. Então, eu vou fazer um exemplo para ver se você consegue entender com exemplo. Esse exemplo está aqui, ó. Quem é o índice aqui? O mouse está aqui em cima. 2, não é isso? E o expoente aqui é 1, não é isso? Sim. Beleza. Isso aqui, como aqui é 2, não precisa colocar. E 4 elevado a 1 dá 4. Concorda comigo? Sim. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. 2. Essa parte de cima aqui, você entendeu? Entendi. Beleza. Então, vamos agora explicar a parte de baixo. Aqui tinha 2. Aí eu peguei e multipliquei por 3. Então, ficou 2 vezes 3. Beleza? Uhum. Se esse aqui eu multipliquei por 3, o de dentro também tem que ser multiplicado por 3, porque tem que ser o mesmo número. Então, 1 vezes 3. Então, multipliquei o 2 por 3 e o 1 também eu multipliquei por 3. Todos os dois eu multipliquei pelo mesmo número. Até aí alguma dúvida? Não. Aí eu vou fazer 2 vezes 3 dá 6. E 1 vezes 3 dá 3. Até aqui, alguma dúvida? Não. Beleza. Então, aqui agora vai ficar raiz sexta, né? Quem é 4 elevado a 3? Aí você faz 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 4, 64. Então, isso aqui é igual a raiz sexta de 64. E quem é a raiz sexta de 64? Que é o número que você repete 6 vezes dá 64. É o 2, não é isso? Porque se você fizer 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Então, se você pegar o 2 e repetir 6 vezes, dá 64. Então, perceba. Ó, qual é a diferença desse de cima para esse de baixo? Esse aqui, ó, onde está o mouse? Qual a diferença desse aqui para esse aqui agora? A diferença é o quê? Conseguiram enxergar a diferença, sim ou não? É que pegou e multiplicou o 3, o de baixo e o de cima não. Isso. Mas como você multiplicou tanto o numerador, ou tanto o índice como o expoente por 3, o resultado continuou o mesmo. É. Então, quando você multiplica pelo mesmo número, o resultado continua o mesmo. Alguma dúvida? Não. Se tiver, pode falar. Que eu sei que matemática é uma matéria muito boa, muito gostosa, muito deliciosa, mas às vezes traz um pouquinho de dúvida. Então não tem dúvida não, né? Se não tem, vamos que vamos. Próxima propriedade. Se você tiver uma fração dentro de uma raiz, como é que você vai calcular? Você calcula a raiz de cima e depois calcula a raiz de baixo. Só isso. Aí, exemplo, aqui eu tenho raiz de 4 nonos, né? Não é isso? Aí eu peguei e fiz assim, ó. Coloquei raiz de 4 em cima e raiz de 9 embaixo. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Então, o resultado é 2 terços. Dúvidas? Sim ou não? Sim ou não? Não. Vamos lá.
Aí aqui de baixo, ó, raiz cúbica de 125 sobre raiz... Não, raiz cúbica, desculpa. Raiz cúbica de 125 sobre 1000. Aí eu separei. Ficou raiz cúbica de 125 dividido por raiz cúbica de 1000. Que é o número que repete 3 vezes e dá 125? 5, né? E que é o número que repete 3 vezes dá 1000? 10. Então, 5 sobre 10, ou 5 décimos. Dúvida? Não. Eu só queria saber se vocês realmente não estão com dúvida ou vocês estão doidos para eu encerrar a aula. Essa propriedade aqui, se não me engano, ou essa é a penúltima ou é a última, que eu não coloquei todas hoje, não. Se eu tiver aqui, ó, o expoente, onde está o mouse, estão enxergando o mouse, sim ou não? Estou. Esse expoente aqui, ó, ele pode estar fora da raiz ou pode estar dentro da raiz, que o resultado ele é o mesmo. Ok? Então, ele pode estar fora da raiz ou dentro da raiz. Exemplo, raiz cúbica de 8, veja que esse 5 está fora da raiz, não é isso? É. É a mesma coisa de raiz cúbica, veja que o 5 agora está dentro da raiz. E aí, se você repetir o 8 5 vezes, você vai ter esse valor aqui, ó, 1024. E quem é a raiz cúbica de 1024? 32. Última propriedade de hoje, para encerrar a aula. Se você tiver uma raiz dentro da outra, ok? Você vai multiplicar os expoentes e conservar o radicando. Um exemplo básico aqui, ó. Aqui é 3. Quando não aparece aqui dentro, é que número? Uma raiz, quando não aparece, o índice é quem? Raiz quadrada? 2. É 2, ok? Então, aqui, quando não aparece, é 2. Então, você fez... O que foi que você fez? Multiplicou. 3 vezes 2. E quanto é 3 vezes 2? 6. 6. Então, vai virar raiz sexta de 7. Muito difícil isso aí? É difícil, meu povo? Mais ou menos. Beleza. A aula de hoje é só essa. Eu vou estar colocando nesse instante uma atividade aí para vocês fazerem. E aí, do mesmo jeito, vocês fazem, envia para mim. E nesse instante eu dou uma olhada. Depois que terminar a aula, aí eu dou uma olhada. E aí, próxima semana a gente corrige. Valeu? Obrigado. Tchau, tchau. Fique com Deus e até a próxima semana. Valeu. Beleza.